Sou o Caio, elenco do filme, co-ator do filme. Prazer estar de volta aqui ao Sinusp em tão pouco tempo. A gente esteve aqui no debate do Xingu. E é um prazer apresentar para vocês o Heitor, essa figura impagável, genial. E a história da família, né? Esse filme é uma história radical no sentido de contar uma história pessoal, um documentário narrado na primeira pessoa, uma história da família, uma história muito íntima e cheia de dores e de cicatrizes. Acho muito corajoso a Lúcia ter topado. Acho que é uma evolução do trabalho da Lúcia. Assim, ela sempre fez filmes, de certa forma, autobiográficos e caminhando cada vez mais para essa direção do mais pessoal. E, de repente, ela decide narrar a primeira pessoa de uma vez. E está aqui a Júlia, filha da Lúcia, cineasta também, e que foi assistente nesse filme da sua mãe, não foi? Eu fiz as projeções do filme, né? As projeções que, de alguma maneira, ambientam toda essa jornada do Heitor através das cartas lidas pelo Caio. E, sim, sou da família, é uma família intensa, matriarcal. Então tem uma coisa muito... Quando a gente fez o filme, eu acho que tinha, e eu acho que o Caio sentiu isso, tinha uma coisa muito familiar no jeito de fazer. Tanto, né, o fato de estar lá eu, minha mãe e Heitor, como a própria equipe do filme era muito construída por pessoas que estão há 20 anos trabalhando com a minha mãe. Então tinha uma relação muito familiar e eu acho que isso só foi possível. Acho que de alguma maneira esse filme precisava disso para ser feito, assim, ele precisava desse carinho da equipe para conseguir passar para a tela todas as delicadezas que a história do Heitor e dela e do Miguel precisam. Não sei se vocês têm perguntas, se vocês querem que a gente fale alguma... Que a gente comece por algum lugar. Eu tenho uma pergunta pro Caio. Você tem participado de bastante filmes em que você interpreta personagens reais, como o Xingu, o Roberto. Você tem uma diferença de approach quando você vai interpretar um personagem completamente fictício ou alguém baseado no verdade? Eu acho que um personagem é sempre uma... Acho que o personagem é sempre uma recriação do ator, né? Então, por mais que você respeite dados históricos, pesquisa e tudo isso te ajude pra caramba, acho que você também não tem que levar para si essa responsabilidade. Eu acho que você tem que fazer o seu personagem. No meu caso, por exemplo, eu tinha uma diferença física muito grande do Heitor, né? O Heitor é super alto e forte, eu sou pequeno e magro. Então, eu acho que foi uma coisa mesmo de tentar... A primeira coisa que eu pedi para a Lúcia, quando ela me mostrou as cartas e me falou do projeto do filme, eu pedi para conhecer o Heitor. Aí ela marcou lá na casa dele e tal, a gente foi visitar e a gente começou a conversar e tal. E dali a pouco a Lúcia falou, bom, então tá bom, vocês já se conhecem, vamos nessa. Eu falei assim, Lúcia, pode ir que eu vou ficar por aqui um tempo e tal. E passei a tarde, marquei de voltar no dia seguinte para conversar com o Heitor. E eu acho que é alguma sacada, é algum olhar, é sempre um olhar seu em relação ao personagem. No meu caso, eu me encantei imediatamente pelo Heitor e achei que toda a inteligência, toda a prova, né, do que tinha valido a pena toda essa viagem era exatamente o humor dele, né? A extrema inteligência e o humor que a inteligência dele revela. E aí tentei ir um pouco por aí, né? Tentar captar o humor desse cara, né? O humor, a autoironia que ele tem o tempo inteiro. Esse final é maravilhoso, né? Ele fala assim, dizem que quando a pessoa está pronta, ela encontra o mestre. Eu não encontrei, dei 2 voltas, me perdi, não façam isso, né? É o conselho final do Heitor, não deem 2 voltas. Vocês perdem a noção do tempo. Uma tudo bem, né? Uma volta, tudo bem. Né? Então, eu acho que é sempre uma aproximação poética com o personagem real. No caso do Xingu, eu faço o irmão Vilas Boas, que é o menos conhecido dos 3. Então, eu tinha também uma liberdade de jogar em cima dele
questões da dramaturgia que o filme pede e tal. Então sempre trabalho pesquisando bastante, mas com uma liberdade muito grande em relação ao personagem também, para recriá-lo da maneira que eu entendo ele, né? Esse filme é um filme de projeções, né? De memórias da Lúcia, com memórias do Heitor guardadas, e a gente trabalhou com as projeções dessa viagem, desses lugares. Na verdade, a grande viagem interior, né, do Heitor era também uma baita de uma projeção sobre aquele mundo dos anos 70 e tudo que estava acontecendo naquela época. E aonde que está a história do Heitor, né? Está na cabeça dele, ou está nas cartas, ou está no que a gente imagina desses lugares por onde ele passou, no que a gente imagina do mundo nessa época, né? Qual era a disposição que as pessoas tinham de ir para o mundo, né? De se perder, de poder ficar, né, no Pacífico meses, né? Uma coisa muito que, na minha opinião, uma coisa rara hoje em dia, assim, essa disposição de partir, de viajar, de fazer uma viagem dessa envergadura, assim. Então acho que sempre é uma recriação do personagem. Eu acho que, de alguma maneira, ela acaba explicando isso no filme, né? O filme parte dessa morte do Miguel. Quando o Miguel morre, ela ficou muito abalada. E abalada porque era um irmão mais novo. Então, acho que tinha um lado de idade que influenciava, né? Um certo sentimento de culpa de por que não tinha sido ela. Ela que tinha passado por tantas coisas, ela que tinha, né, enfrentado tantas aventuras, ou o Heitor que tinha enfrentado tanta coisa, porque logo o Miguel, que é o cara que, de alguma maneira, seguiu a rotina. Então, acho que tinha um movimento de dúvida, de culpa muito grande diante da morte, que é a morte que você não controla. E aí ela começa a escrever o projeto e, na verdade, ela, nesse processo de dor do Heitor, acho que tem uma coisa muito de querer voltar à família, ao ciclo familiar. Ela começa a ler as cartas do Heitor de novo. Coisa que ela já não fazia há 20 anos. Curiosamente, as cartas tinham sido guardadas porque a minha avó, na época, achou que as cartas eram um documento histórico e mandou transcrevê-las todas. Então, na verdade, existia um livro, enfim, uma série de papéis com todas as cartas escritas. E minha mãe tinha essas cartas no poder dela. Então, ela volta às cartas, um pouco logo depois da morte do Miguel, e para ler um pouco o Heitor, para relembrar essa história, eu acho que um movimento saudosista, e escreve o projeto. E ela escreve o projeto e ganha, né? E aí, a partir do momento que ela ganha o projeto do Mink, ela não tem mais escolha, quase, né? Você precisa fazer o projeto. E eu acho que foi uma armadilha que ela se colocou de... Agora, como fazer um projeto tão autobiográfico? Porque, de alguma maneira, ela sempre se utilizou, mesmo no filme mais autobiográfico dela, que é o Que Monte Ver Vivo, o primeiro filme dela, ela sempre se utilizou de um personagem ficcional para tratar de temas autobiográficos. E nesse ela não tinha mais essa possibilidade, né? Ela já tinha criado esse projeto sobre o Heitor, ela e o Miguel. E ela precisava, então, se colocar. E eu acho que a grande dificuldade foi justamente entender como colocar-se diante dessa verdade histórica. E no decorrer se perguntou muito o quanto ela tinha que tomar cuidado para não exibir o Heitor em exagero, ou não exibir ela em exagero, a família, a história da família, ao mesmo tempo quanto ela, como documentarista, precisava colocar isso na tela. E eu acho que o filme é um pouco um choque entre esses dois movimentos. Eu acho que cada filme tem a sua história, né? Cada filme tem o seu caminho, tem a sua história, tem o seu público. E um filme pequeno, um documentário, que entra numa competição, num festival tradicional, com filmes de ficção, né, na competição, e de repente sai premiado, eu acho que isso chama um pouco a atenção, ajuda numa conversa com o distribuidor, ajuda a que o filme vire notícia um pouco, com certeza isso ajuda um pouco.
Acho que, na verdade, em Gramado foi especialmente legal por isso, porque a competição era com os filmes de ficção e ele saiu como melhor filme e melhor ator, né, que são os 2 grandes prêmios do festival. Então, realmente, o filme foi muito agraciado nesse momento. Sem dúvida nenhuma, eu acho que uma coisa que mais ajudou Gramado, especificamente, foi a publicidade que isso gerou. Porque o filme saiu na TV Globo, saiu no Fantástico. Aliás, o Heitor saiu no Fantástico, coisa que ele contou para todo mundo. Então, assim, esse lado da publicidade que Gramado gerou, quantidade de matérias que saíram em jornais, em sites, em pequenas televisões e tal, foi muito bom. Agora, para distribuir, acho que é delicado sempre, né? Porque, enfim, é um filme documentário, mas a gente tem uma boa expectativa. Eu acho que o que o Heitor mais tem nesse sentido é uma franqueza, que de alguma maneira é o que permite a ironia, é o que permite que a inteligência dele apareça, mas que também as dores, que também o fato dele tomar o dol, está tudo mais ou menos em conjunto. Ele não tenta mascarar, talvez por impossibilidade mesmo, mas ele não tenta mascarar nada. Tem uma pergunta, que é a seguinte: durante o processo, houve momentos de crise, de dor, de pesar, de indecisão, porque o filme pronto transparece, ou pelo menos traz a impressão de uma clareza, né, do percurso muito grande. Mas como é que foi? Teve um momento de, e aí, será que é esse o caminho? Será que... Pensando na Lúcia como diretora, autora e colocando, né, nas vísceras fora. Não, acho que sem dúvida nenhuma teve, no sentido de que, independente de qualquer coisa, ela não queria expô-lo, né? Tinha um cuidado muito grande. Ele era, em certa medida, ele acaba sendo heroicizado no filme, né? Eu acho que tem essa franqueza, tem esse lado de mostrar também todos os problemas, mas, obviamente, não tinha nenhuma vontade de expor em exagero as fraquezas dele. Então, acho que ela se perguntou o tempo todo o que mostrar. E esse é o limite ético no cineasta, no fundo, né? Acho que um cineasta irmão tem um limite um pouco mais delicado e agudo sendo tratado o tempo todo, mas assim... O conflito também pode ser maior, né? Por ser claro. Irmão, até potencializar essa claro. de decisão. Claro. Agora, o Heitor estava muito consciente o tempo todo, né? Enfim, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele estava totalmente consciente em todas as entrevistas do que estava sendo feito e o tipo de pergunta que estava sendo feito, que história se contaria no filme, e estava totalmente consciente da atuação do Caio no filme. Então, assim, ele tinha muito controle do que estava acontecendo, em certa medida, assim. Então, por mais que ele não fosse realizador, por mais que tudo, ele sabia os limites aonde os dois estavam indo, sabe? Mas eu acho que o filme tem uma forma muito feliz, assim, porque ele parte realmente de uma deficiência técnica, né? Quando a Lúcia decidiu transformar essa história num filme, ela tinha as cartas datilografadas e umas fotos fora de foco de Bangu, entendeu? Quer dizer, ela começa com fotos amareladas, fora de foco, e um bolo de cartas, e ela quer fazer um filme. E eu acho que tudo a partir daí foi um processo de experimentação, de formal. Eu acho que o filme é um modelo híbrido, assim, porque não gosto de classificar ele como um documentário, ao mesmo tempo o fato de ter um ator e não ser uma reconstrução dramática, um docudrama, mas que seja uma leitura, como se eu tentasse também refazer essa viagem pelas cartas, né? E o trabalho com projeção, né? Eu adoro essa questão que todo cinema é sempre projeção, e esse tempo é uma projeção. Então eu acho que ela trabalhou muito nesse limite entre a reinterpretação e o documento, né? Um ator interpretando um documento, e eu acho que foi muito feliz nesse sentido, assim, acho que o filme é muito fresco, muito autêntico no sentido, na forma, de como ela consegue contar uma história através dessas imagens. E muitas das imagens, né, não são só apenas planos de localização ou de turismo, né? Na verdade, são
trechos de filmes importantes que se passam nesses lugares, ou trechos de... Muitas vezes tem materiais de até brasileiros, artistas brasileiros que estavam lá e que estavam filmando Londres e que estavam exilados também. Então, quer dizer, a mistura desse material com o ator em cena, né? Eu acho um resultado muito feliz como cinema mesmo, como reinvenção de uma história, né? Acho que justamente por isso, né? Porque é uma reinvenção de uma história, não é, de alguma maneira, por mais documentário que seja, e documentário no sentido de que de alguma maneira se usa a base da história do Heitor e dela para se contar o que aconteceu, é uma invenção, né? Ela de alguma maneira recriou uma ambientação, e as projeções entram nesse lugar de recriação, um espaço em que seria impossível refazer essa viagem. Esses espaços não são mais o que eram, esses lugares não são mais o que eram. A gente usar material de época, que a gente usa até bastante, mas muito mais nas projeções, se colocasse isso na tela, pura e simples, eles teriam uma força histórica, mas não... de alguma maneira não seriam talvez capazes de reconstruir o sentimento do que foi aquela viagem, né? Então, assim, acho que a opção da projeção, ela entra como uma opção de ter liberdade para misturar tudo, e o que importa é a reconstrução de um sentimento, é a reconstrução de uma liberdade que o Heitor... Deixa de ser só uma ilustração. Né? Exatamente. Só uma ilustração, você cria um outro espaço, um outro momento, você volta no tempo, Exatamente. E permite que se intervenha, né? Aquela cena que o Caio atravessa o papel junto com o momento que o Chacal está atravessando o papel. Então, na verdade, você tem uma videoarte que o Chacal fez em Londres, e aí o ator que faz o Heitor está intervindo naquela videoarte que, de alguma maneira, tinha o mesmo tom de liberdade que o Heitor naquele momento, nos anos 70. Então, assim, acho que você tem uma circularidade do tempo. As fotos do final, na interpretação, é o Heitor. Tem, quer dizer, tem 2 ou 3 fotos com ele, tem umas outras que são fotos de amigos dele, que ele até cita, o Laje. São pessoas com as quais o Heitor, em alguns momentos, cruzou de viagem, pessoas que fizeram viagens meio parecidas quanto o Heitor, e são fotos deles, em geral, assim. Aquelas 3 são o Heitor mesmo, mas tem também aquelas pessoas que ela usa no momento em que na Embaixada Americana tinha mais de não sei quantos, que, obviamente, aquelas pessoas não necessariamente foram parar na Embaixada Americana, enfim, mas eram gringos que, como o Heitor e o Laje, estavam também percorrendo aquele espaço. Você diz a Summertime? Eu acho que especialmente o contexto histórico, quer dizer, não só histórico, mas especialmente é uma música nostálgica, é uma música de reconstrução da memória. Ela te leva para uma época, mas ela te leva para uma época através de um sentimento de nostalgia. Na verdade, o filme tem muita música. Ele tem tanta música de trilha sonora original, que foi feita pelo Lucas Macier e o Fabiano Kruger, quanto músicas da época, uma série. Assim, tem Caetano Veloso, tem Summertime, mas tem muita, tem sei lá mais. A que fecha e abre o Summertime, realmente é uma música que, enfim, além de tudo, é o Summertime. Ali, na verdade, era um outro filme, quer dizer, era um filme do Godard também, mas eu já não me lembro mais qual era o filme. Mas era um outro filme que entrava e ela acabou, que se relacionava mais diretamente com o off. E ela acabou não conseguindo os direitos, e aí teve essa ideia de colocar o Lachinois. E na época eu confesso que eu briguei muito contra, achei que não tinha nada a ver, porque, enfim, realmente não tem uma relação direta. Mas eu acho que ela estava muito acertada nessa escolha, assim, por isso, porque é um olhar
com liberdade, como Godard tinha, quer dizer, como Godard acho que tem até hoje, mas como, de alguma maneira, os filmes da época tinham, e é justamente essa época que ela está tentando retratar, né? Então, as relações, elas são relações sutis. Você tem uma brincadeira no filme deles atacando os ditadores, né? Deles jogando dardo nos grandes ditadores. O Heitor nunca quis ver o filme completo. Justamente porque ele sabia exatamente o filme que ele estava fazendo. Ele viu muitos trechos e ele... Eu acho que tem dois lados. Assim, um lado que ele também não tem muita concentração para ver, né, 1h30 de filme direto, então acho que isso interfere. E ele preferiu não ver a parte em que começa a falar da loucura. Então, toda vez que ele pede para ver as cenas, ele sempre, em geral, pede para ver as mesmas cenas, que são as cenas que ele é mais engraçado, as cenas que ele conta mais piadas, e, enfim. Mas foi uma escolha dele, assim, ele realmente optou por não ver. Acho que para se preservar também, né, da reação das pessoas depois, eu entendo completamente. Ele é super metódico, o Heitor, ele acorda cedo, dorme cedo, e ele nunca quis encarar... Acordar cedo e dormir cedo significa ele acordar às 2 da manhã. Ele nunca quis encarar a plateia depois de estar exposto dessa maneira. Como é que surge o nome do Caio para fazer o papel do Heitor? Vocês tivessem conhecido, a Lúcia? Acho que tinha uma admiração muito grande pelo trabalho dele e pela inteligência do Caio, assim, acima de tudo. Escolher quem vai fazer o irmão é difícil, né? Eu acho que a questão, por exemplo, da aparência foi a que menos importou, entendeu? Não que o Caio não seja exatamente uma pessoa bonita, ao contrário, ele é muito bonito. E, nesse sentido, representaria muito bem o Heitor, porque todos diziam que ele era um cara muito bonito, enfim, até parece nas fotos que era mesmo. Mas, enfim, a questão de estatura realmente era uma questão de diferença gigantesca e tal. Mas acho que tinha uma vontade muito grande de buscar uma sensibilidade que entendesse, uma inteligência que entendesse essas variantes que o Heitor tem, né? Ele é uma pessoa cheia de contradições. E acho que, vou puxar um pouquinho o saco do Caio aqui, acho que o Caio consegue isso muito bem, no sentido de que ele faz um arco do garoto de 17 anos, libertário, com vontade de experimentar o mundo, e com um pequeno medo do que significa isso, no início de Londres, até o cara, 10 anos depois, já com 27, enlouquecendo na Índia. E nesse processo tem uma cena que eu especialmente gosto muito, que é a cena que ele escreve para o Miguel, falando da dificuldade, enfim, que ele não vai sentir mal porque ele não está procurando trabalho. E acho que ali representa muito o Heitor, sabe? Eu acho que é uma pessoa que tem consciência do que a sociedade esperaria dele, tem a dor de não ser capaz ou não ter vontade de responder a essa expectativa da sociedade, mas tem muita certeza de que ele não vai fazer isso, independente da sociedade. Mas eu e a Lúcia, a gente já se namorava há alguns anos, tentando trabalhar juntos. Eu tenho também uma tremenda admiração pelos filmes dela. E ela falou uma vez também que eu pareço um pouco essa figura anacrônica dos anos 70 que sobrou aqui, que tem essa coisa de fazer esse documentário, fazer cinema de guerrilha, de fazer teatro de grupo, de estar sempre querendo questionar. Ela falou: o Caio é um anacrônico, é uma figurinha lá dos nossos grupos de reunião que sobrou aqui no século XXI. Desde que ela começou a montar o projeto, sim. E foi muito criticada, assim, por nós naquele momento. Eu pessoalmente achava que o Heitor que tinha que ler as cartas. E briguei por isso até o final, assim, o Caio sabe. E no primeiro dia de filmagem, quando o Caio começou a ler as cartas, enfim, a interpretar, eu olhei para ela e falei: tá bom, você tinha razão. O que teve muito, assim, ela leu
trechos de cartas para ele e falou, mas por que você falava isso? Né? Tinha muito... A carta era o que definia o caminho da entrevista. Então, ela leu muitas cartas para poder conversar com o Heitor. Mas ele nunca leu. Quer dizer, ele conhece elas, enfim. E tinha uma liberdade, assim, na verdade, foi uma coisa, um trabalho muito concentrado, né? Você ser o único ator do filme, então trabalhar o tempo inteiro só você e a câmera, num ambiente super fechado, equipe pequena. E, ao mesmo tempo, eu não estudei as cartas, eu não decorei as cartas antes. Então, a gente ia passo a passo da viagem. Para onde que a gente vai agora? Vamos para Londres, quarto tal, roupa tal, casaco, inverno. E aí eu começava a ler aquela época. E são blocos de cartas enormes, são 3 volumes, assim, grandes. Tinha fases que o Heitor escrevia 2, 3 cartas por dia, compulsivamente. Então, a gente ia indo e voltando pelos lugares e mergulhando de uma forma muito delicada, né? Você percebia a quantidade de mensagens subliminares em cada frase, né? Às vezes cartões postal, às vezes um cartão postal com poucas frases e dizia tudo sobre a relação da família, sobre o quanto ele estava sofrendo, sobre em que momento dessa viagem ele estava. Então foi um trabalho muito delicado de reconstrução mesmo e de reação às cartas, não tinha nada muito decorado, preparado. Foi um trabalho bem delicado mesmo. E tanto que tinha esse jogo, essa liberdade de tomar a palavra, de virar o Heitor, que você tem um momento muito feliz da montagem, eu e o Heitor contando a mesma passagem sobre o ônibus que ficou coberto de neve e tal, e você vê o Heitor contando na entrevista e o outro Heitor meio que lendo a carta, mas no tom de que está contando a coisa pela primeira vez também. Então você tem essa fusão das duas figuras, né? Essa cena especificamente aconteceu porque a gente já tinha feito essa entrevista antes, né? Então ela queria fazer essa fusão, ela sacou que o jeito que ele lia, o jeito que ele tinha escrito era muito parecido com o jeito que ele tinha contado para a câmera. E aí pediu para o Caio olhar a cena, né? O Caio ensaiou a coisa do movimento da mão, assim, para fazer muito parecido. Mas é porque a gente já tinha feito quase todas as entrevistas antes. Na verdade, tem ambas as coisas. Assim, o processo de roteiro nunca é, né, uma coisa tão imediata, então, assim, quando ela começa a escrever o roteiro, ela já monta uma estrutura, já seleciona e vai escrevendo o roteiro em função dessa estrutura. No processo, tendo como base o texto das cartas. Começa a entrevistar o Heitor e aí volta para o roteiro, vai modificando. Então, esse processo de roteirização inclui quase todas as entrevistas do Heitor. E aí, no final, ela já tem uma coisa um pouco mais... Quando a gente vai filmar com o Caio, já tem uma coisa um pouco mais definida do que seria. Ainda assim, ela e Caio cortaram muito, né? E na montagem, cortou-se muito. Cortaram muito de coisas que estavam previamente definidas, que vocês nem rodaram, é isso? Não, a gente já teve as duas coisas. Teve cartas que eu trouxe... Na verdade, quando eu entrei no filme, já tinha acho que uns 6 meses já de trabalho de montagem já rolando. Já tinha toda a entrevista montada, já tinha uma série de imagens, já tinha uma série de office narrativas que já estavam sugeridas. E já existia um corte cronológico e já existia um roteiro de cartas. As cartas que a Lúcia queria filmar. Aí a gente foi ensaiando, foi lendo, conversando. Eu voltei de casa com algumas cartas. Lúcia, porra, isso aqui tem que ter, olha essa carta, isso aqui é demais, tem uma ironia aqui, vai ser legal e tal. Então eu incluí algumas cartas que eu achava legais e que eram dentro do roteiro do filme, sem fugir do roteiro, né, da viagem. E aí a gente filmou bastante coisa a mais ainda. Cartas mais extensas, mais longas, que só entra uma frase ou duas, mas que a gente filmou a carta toda, tem bastante isso. Independente de qualquer coisa, teve a seleção das cartas em quais entrariam, mas teve muita seleção dos trechos das cartas, né? Porque quase todas as cartas não estão inteiras. São raras as cartas que estão inteiras. E também na hora de filmar... As escolhas também você tem essa coisa de você estar em off, representando, e isso também você tinha várias opções ou não? Só você em quadro, escrevendo sem estar... Lendo, fizemos leitura também.
Fizemos lendo algumas cartas. A gente, aí na hora do set, né? Aí a gente ia... Também o set também interferiu um pouco. Né? Agora a gente tem meia hora para fazer Londres, tem 7 cartas. Não, vamos fazer 5 cartas. Essas 2 vamos só ler. A gente tem a leitura e tal, e aí a gente vai jogando com a montagem. E algumas imagens e alguns cenários rendiam mais do que outros com a projeção. Então a gente já, isso rendeu pra caramba, tá bonito, é mais visual, vamos ler as cartas, que o visual tá lindo, com um movimento. Então a gente ia viajando também por cada cenário. A gente escolheu um casarão, a Lúcia escolheu um casarão em Santa Teresa, que tinha vários ambientes diferentes. Né? Tinha um corredor todo de mosaicos, um arco meio islâmico, assim, e aí depois tinha um lado que era um salão todo de pedra, uma parede de pedra, onde a gente faz a Grécia, tinha um banheiro todo de mármore, que a gente faz ali umas passagens do Mediterrâneo, tinha um quarto todo de tijolos e livros e tal, que a gente faz Londres. Então, nesse casarão, a gente meio reconstruindo os ambientes, reconstruindo as épocas e vendo o que rendia mais. E aí o set interferiu um pouco também, na hora de cortar umas cartas, ler algumas. Sobre a coisa do casarão, teve um momento em que a ideia era fazer em estúdio. Era fazer tudo em estúdio, sempre teve a coisa da projeção, mas seria tudo em estúdio. E ela não estava muito contente com isso, justamente porque ia ficar só uma parede textura, branca, uma única textura. Então começou-se... Sim, que seria uma loucura. Aí a gente teve lá também projeção sobre os tecidos, a gente fez uma É que um dos quartos acabou virando uma espécie de estúdio, assim, que teve um dos quartos que se montou umas paredes brancas, que se podia... Mais de um local, mais, né? E a gente jogou também projeção no jardim, projeção sobre as plantas. Sobre piscina. Tem uma que a gente faz uma cachoeira, tomando um banho de cachoeira, só com a projeção da água em cima do corpo. Então... O Dudu Miranda, né, o fotógrafo, que é da família também. Sim, o Dudu é primo, meu primo, sobrinho dela. E fez um trabalho muito legal. Bom, muito obrigada por terem vindo. Eu espero que vocês tenham gostado do filme. Ele entra em cartaz agora dia 11. E, bom, nos vemos por aí. Muito obrigado, valeu.